Eu estava lendo um texto lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, e esse texto saltou porque ele manifesta exatamente o que era a vontade do apóstolo Paulo, e eu creio que é a vontade de todos nós aqui como cristãos. Qual é a nossa vontade? Nós queremos agradar a Deus, porque a gente percebe que todas as pessoas desse planeta, irmão, que sente que existe uma divindade acima de si, essas pessoas, elas têm vontade de agradar essa divindade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa em sã consciência que está disposta a afrontar o que ele acredita que o criou, desafiar. Por quê? Porque ele sabe que não fica por isso mesmo, né? Então, a melhor política de agradar alguém é agrada aquele que te criou. E o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 5, 9, ele diz assim: acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Então, se qualquer pessoa natural desse mundo, adore ele o que ele adorar, ele quer fazer alguma coisa para agradar aquele que ele adora e chama de Deus, imagina nós cristãos, que nós adoramos a Jesus por uma opção, uma escolha, porque nos foi apresentado um caminho e nós decidimos entrar por ele. Amém, querido? E aí, irmãos, não sei você, mas eu, pelo menos, sempre que alguém me favorece alguma coisa, é gracioso comigo, é bondoso comigo, me dá um presente, me faz um favor, irmãos, eu fico procurando alguma forma de agradecer essa pessoa, de agradar essa pessoa, de fazer alguma coisa de bom para essa pessoa. Então, naturalmente, todos nós temos um desejo, agradar a Deus. Mas o que me chamou a atenção foi que o apóstolo Paulo, ele estava no meio de um povo que realmente, esse povo queria agradar a Deus, é claro. Ele era judeu de nascimento, ele habitava no meio de um povo que tinha uma santa alegria de ser chamado povo de Deus. Então, de repente, se você perguntasse ali para qualquer um daqueles judeus, você quer agradar a Deus? A resposta seria uma só. Claro, com certeza. Ok? Então repita comigo, eu também quero agradar a Deus. Agora eu queria dar uma olhadinha aqui na vida do apóstolo Paulo, porque a vida dele nós podemos separar em antes de Jesus e depois de Jesus. O apóstolo Paulo, ele vem de um nascimento, de uma origem, de berço judeu, hebreu, povo de Deus, conhecedor da palavra. Ele foi ensinado nos caminhos de Deus. Todos aqueles textos proféticos, todos aqueles ensinamentos dos profetas, todas as leis que Deus tinha, todo ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós vemos ali desde a narrativa de como tudo começou, até como que Deus colocou o povo naquela terra. Paulo conhecia tudo aquilo. Paulo conhecia tudo aquilo, então ninguém tinha dúvida nenhuma de que aquele homem, Paulo, ele queria agradar a Deus. Mas é interessante que a vida dele nós dividimos em antes e depois de ter o encontro com Cristo. Antes de ter o encontro com Cristo, ele queria agradar a Deus. Mas aí vem a pergunta, ele estava conseguindo? Se ele continuasse a fazer o que ele estava fazendo, no momento em que ele teve o seu encontro com Jesus, se ele continuasse a fazer aquilo que ele estava fazendo, pensando que ele estava agradando a Deus, será que ele acertaria o alvo? E às vezes eu fico perguntando para mim, e pergunto às vezes por curiosidade para alguns irmãos, e eu quero perguntar para você, sinceramente, responde, para você, não para mim. Antes de aceitar Jesus como o Senhor de sua vida, naquilo que você cria, agradava a Deus? Sinceramente.
Aquilo que você fazia agradava a Deus? Sinceramente. Irmãos, é tão séria essa pergunta. Se aquilo que você fazia, você tem absoluta certeza que agradava a Deus, eu não entendo então por que você se tornou cristão. Porque Paulo tinha absoluta certeza que ele agradava a Deus. Ele tinha um pleno conhecimento das leis que Deus estabeleceu e ele obedecia. Ele não tinha dúvida nenhuma a respeito da existência de Deus. Ele talvez soubesse sobre Deus mais do que todas as pessoas ali ao seu redor, porque ele tinha estudado profundamente a respeito de Deus aos pés de alguém muito sábio, chamado Gamaliel, autoridade eclesiástica na época. Mas olha só, antes de Jesus, ele servia o melhor possível a Deus ou aos princípios e dogmas que ele havia aprendido desde pequeno? Você conhece um pouquinho a história de Paulo, você sabe. Ele estava servindo mesmo a Deus, ou ele estava servindo bem, de uma maneira maravilhosa, a religião? O judaísmo, as doutrinas, os dogmas da religião judaica. Ele mesmo tira uma conclusão. Agora, depois que ele encontra com Jesus, você vê mudança na vida de Paulo? Você que já leu sobre Paulo antes e depois, você vê que depois que Paulo se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. E aí eu pergunto, depois que nós encontramos com Jesus, a nossa vida mudou? Mas se não mudou, fica a pergunta, você encontrou mesmo? Foi com Jesus? Ou houve apenas um mero convencimento, uma bela atitude de sábio, né? Porque, irmão, ser cristão é uma das coisas mais lindas do mundo. Você convive num ambiente onde as pessoas são boas, onde as pessoas aprendem que você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Você aprende, irmãos, coisas preciosas sobre respeitar o próximo e o direito do próximo. Você aprende que se você tem alguma coisa e o teu irmão não tem, você reparte com ele. Você aprende isso no cristianismo. Então, ser cristão de uma maneira religiosa, irmãos, é uma das coisas mais maravilhosas que podia acontecer para alguém. Mas precisa mudar a nossa vida de uma maneira que pessoas fiquem impactadas e a gente mesmo fica impactada. A gente mesmo se pega muitas vezes falando assim, uau, mas eu nunca imaginei que eu ia fazer assim. Nunca imaginei que eu ia falar assim. Eu nunca imaginei que eu ia glorificar a Deus, que eu ia encher a boca ao falar o nome de Jesus. Assim. Enfim, alguma coisa precisa mudar. Amém, irmãos? E aí, irmãos, Paulo ficou muito impactado com o que aconteceu com ele, que ele começou, sinceramente, irmãos, a falar para todo mundo a respeito da mudança que ele tinha. Porque ele estava anunciando Jesus, ele acabou sendo preso. Porque ele estava ali falando de Jesus para as pessoas, ele acabou sendo preso. E quando ele estava preso ali numa prisão, um rei daquela localidade foi visitá-lo. Falou, escuta, mas esse cara está preso e... por que será que ele está preso? O que ele fez de tão ruim? Que eu quero saber. E aí aqui em Atos capítulo 26, que eu quero ler com você, diz assim o verso 12. Paulo continuou, foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens do chefe dos saduceus. Mas aconteceu ao rei que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Mas Paulo estava contando para aquele rei que a vida dele era uma vida de querer agradar tanto a Deus, que de repente ele estava perseguindo a Deus sem perceber.
De repente ele estava perseguindo, por zelo religioso, alguma coisa que era a menina dos olhos de Deus, Jesus Cristo. Que era o projeto de Deus sendo cumprido na terra, e que ele, Paulo, sabia, porque ele conhecia todas as profecias a respeito do Messias. Ele sabia, ele ensinava. E quando ele vê sobre Jesus, como ele não viu Jesus, como ele não teve ali a oportunidade de ser um dos discípulos pessoais de Jesus, ele ficou sabendo de Jesus pelo acontecimento, pela história, pelo que ele viu acontecer naqueles seus dias, mas ele ficou tão indignado, que ele disse, se esse Jesus aí vai tirar o brilho da glória de Deus, que todos nós aqui servimos a Ele e não a mais ninguém, se esse Jesus é concorrente de Deus, eu vou perseguir quem está falando no nome desse Jesus, e eu vou matar quem está fazendo isso. Irmão, matar em nome de Deus. Você já viu isso? Matar em nome de Deus. Recentemente alguém disse que queria matar alguém aí porque Deus mandou. Então toma uma facada. Oh, eu não vejo, né? Assim, Deus mandando alguém matar alguém. E Paulo era um desses. Paulo era um desses que estava matando em nome de Deus. Mas de repente ele encontra com Jesus. Ele só fica sabendo que é Jesus quando ele conversa, quando quem apareceu diante dele, ele fala assim, por que é que você está me perseguindo? Eu acho legal que a versão na linguagem revista atualizada diz, dura coisa é recalcitrar contra aguilhões. Mas essa palavra recalcitrar, ela não é comum para nós, né? Mas a explicação que podemos dar de recalcitrar é ir contra, é se levantar de uma maneira assim tão ferrenha, tão rebelde, tão intensa, a ponto de até se machucar, mas você vai recalcitrar contra aquela ideia, contra aquilo. Aí a palavra recalcitrar também algumas pessoas gostam de usar para explicar que, né, de repente animais, boi e outros animais aí, quando eles empacam, quem está tocando tem uma vara com um pedaço de ponta de ferro lá, e então a pessoa pega e cutuca o boi lá na frente, ó, anda. Né? E aí, normalmente, se o boi não é recalcitrador, ele anda. Mas tem hora que o boi empaca e fala, não vou não, não vou não, o que você está pensando? Não é esse pedacinho de ferro aí que me vai fazer, não. E aí ele dá um coice. E se ele dá um coice na ponta daquele ferro, o que você acha que acontece? Com o pé ou com a perna que bateu naquela ponta de ferro aguda? A coisa fica pior para ele. E aí aparece Jesus e usa, Paulo, você não está sabendo, mas isso que você está fazendo, você está indo contra mim, rapaz. Eu fico pensando, se de repente Deus aparecesse e dissesse que eu, ou você, qualquer um de nós, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, de repente é contra o que Ele mandou, irmão, você não ficaria impactado? Ou você iria recalcitrar? Você ia tentar arrumar um argumento para justificar por que você está fazendo aquilo, quando Deus falou que não é para fazer? Onde que Deus manda pessoas perseguirem Jesus e os seus discípulos? Quando o próprio Senhor Jesus diz que os seus discípulos têm a sua autoridade, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então, irmãos, recalcitrar contra os aguilhões aqui, no caso, falar, por exemplo, perseguir a igreja, falar mal da igreja, sei lá, alguma coisa desse tipo, irmãos, é algo extremamente perigoso. Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, aquele que persegue a minha igreja está me perseguindo. Amém, queridos? Mas olha que interessante o versículo 15 que nós estamos lendo aqui também. Então, Paulo está dizendo para aquele rei, olha, apareceu essa visão, eu tive esse impacto, caí para o chão, mas aí eu fiz uma pergunta, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou aquele que você persegue. Eu sou aquele que você persegue.
Ok. Então, irmãos, talvez se não tivesse tido essa pergunta, Paulo não tivesse a clareza que ele teve a partir do momento que ele se levantou dali, de pagar o preço que ele pagou para anunciar aquela igreja que ele perseguia. Se ele não tivesse tido uma palavra para o seu coração de Jesus dizendo, olha, isso que você está fazendo é perseguir a minha igreja, e você vai se dar muito mal. Talvez Paulo não tivesse a convicção. E talvez, irmãos, às vezes nós precisamos passar por algum revés, por algumas coisas que nós fazemos, para a gente adquirir uma convicção firme de que isso que nós estamos fazendo não agrada a Deus. Não é por falta de informação, Paulo sabia. Às vezes é por falta de aceitação de que a vontade de Deus, que eu às vezes não entendo, é muitas vezes melhor do que a minha, por mais que eu argumente e que eu apresente os meus argumentos e eles pareçam favoráveis. Vocês não estão entendendo? Então, essa pergunta de Paulo para Jesus é maravilhosa, porque ele levantou dali sem nenhuma dúvida: eu estou fazendo algo que Deus não gosta. Mas qual era o propósito do coração dele? Queremos fazer tudo o que agrada a Deus. Esse é o propósito do seu coração, irmão. É o do meu coração. E pode ter certeza, Paulo tinha esse propósito: eu quero fazer tudo que agrada a Deus. Mas se o que eu estou fazendo não agrada a Deus, eu mudo. Se Deus falar com você alguma coisa sobre você mudar, porque o que você está fazendo ou pensando em fazer não agrada a Deus, você muda, irmão. Depende, pastor. Às vezes depende. Porque tem coisas que Deus pede para a gente mudar e que nós vamos ter que pagar um preço muito caro. Imagina o apóstolo Paulo, que estava com carta das autoridades religiosas, para chegar, prender, perseguir, até matar. E de repente, irmãos, ele rasga tudo isso, joga tudo fora, deixa tudo de lado, diz: isso aqui não vale nada. O que vale agora é a ordem que eu recebi de Jesus: vai e fala do que você estava perseguindo. E aí, imagina ele, a primeira vez que ele chegou e foi começar a falar, anunciar o Jesus que ele perseguia. A Bíblia fala que muitas pessoas ficavam assustadas. Esse não é aquele que tinha a ordem dos principais sacerdotes para vir aqui nos prejudicar? É ele mesmo. Mas ele está falando de Jesus. Mas é porque ele teve um encontro com Jesus. E aí, irmãos, a gente percebeu claramente que Paulo não brincava quando ele disse: o que eu mais quero é agradar a Deus. Porque ele pagou o preço e pagou caro para mudar a sua atitude e passar a ser um dos maiores anunciadores que nós temos notícia a respeito de Jesus. Sabe o que Paulo entendeu, irmãos? O que está lá em Apocalipse capítulo 21 e versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Irmão, não fica assustado não, porque é o seguinte: individualmente ninguém é igreja. Individualmente, irmão, se você é um tijolo, eu não posso te chamar de parede. Eu posso te chamar de um pedaço daquilo que está na parede. Só que a igreja de Jesus Cristo, ela é composta de crentes em Jesus Cristo. Membros do corpo de Cristo. Sabe, irmãos, aquilo que nós chamamos de igreja é o ajuntamento dos membros do corpo de Cristo. E é sobre esse ajuntamento dos membros do corpo de Cristo que está dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí alguém diz: mas você viu o que está acontecendo com aquele irmão? Vi, mas ele não é igreja, ele é um membro da igreja. Mas ele não está sozinho, ele está no corpo. É um membro do corpo que foi ferido, mas ele está no corpo, e o resto do sangue do corpo, o resto dos anticorpos do corpo, vai sarar esse membro enfermo. O que não pode é o membro ficar fora e achar: eu sou igreja, eu não preciso me reunir com o resto do corpo, porque eu já sou completo. Certa vez Paulo falou: isso é loucura, você olhar para o pé e falar: eu sou o corpo completo. Você olhar para a mão e falar: eu sou o corpo completo, não preciso dos outros.
Os irmãos estão entendendo? Então a promessa do Senhor é que enquanto nós estamos vivendo como corpo de Cristo unido, todas essas partes unidas e bem ajustadas, uma abençoa a outra. E quando alguma coisa ataca esse corpo, os outros membros o defendem. Amém? E o próprio Senhor Jesus o defende. E aqui Paulo estava atacando justamente quem? A noiva, a igreja, o corpo de Cristo. Então o próprio Senhor Jesus veio em defesa. Então não tenho dúvida nenhuma que quando nós estamos juntos fazendo a obra de Deus que Jesus mandou, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa. Mas agora, irmãos, quer ver uma coisa que é muito séria? Às vezes a gente ora tanto para que a igreja perseguida em alguns países seja protegida pelo Senhor. Você já deve ter ouvido notícia de que existem países por aí em que é proibido falar de Jesus. É proibido ler a Bíblia. Países em que antigamente até era permitido, mas de repente mudou alguma coisa ali na governabilidade do país e aquilo passou a ser proibido. E aí nós ficamos sensibilizados e até oramos, Senhor, abençoe aqueles irmãos de tal lugar, que estão presos aguardando o dia do julgamento, mas eles vão ser todos mortos, porque naquele país, quem ousa desafiar a religião daquele país, e esses cristãos desafiaram, eles são punidos com a morte, e nós oramos. Não oramos, irmãos? Abençoamos aqueles irmãos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se a igreja brasileira for ameaçada de se tornar como essas igrejas de fora que nós temos orando, o que você vai fazer para defender o corpo? Paulo amava tanto a Deus, mas não estava fazendo nada pela igreja, pelo contrário, estava perseguindo. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Se nós queremos agradar a Deus, a melhor coisa que você pode fazer, defende as leis do reino de Deus, nesse país que é livre. Não apoie aquelas pessoas que querem acabar com a igreja. Se é um teu vizinho que está criticando a igreja, ora por ele. Não precisa matar ele não, não precisa fazer como Paulo não. Sabe, se você fica sabendo de muitas vezes, irmãos, a gente ouve às vezes bruxos aí falando, quando eu era da bruxaria, a gente fazia alguns trabalhos para acabar com aqueles crentes. E aí alguém fala assim, oi pastor, esse negócio é perigoso, hein? Falei, perigoso para quem não tem um Jesus Cristo que nós temos, que defende a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é verdade? Se você não acredita que o teu Deus é mais poderoso do que aqueles lá, então você está com um problema sério. Primeira coisa que eu recomendo, se converte. Muda de fé. Amém? Então, tudo aquilo que você percebe, que estão querendo implantar para prejudicar a nossa fé, para prejudicar a nossa obediência na palavra de Deus. Não pode ter nosso apoio, pode? Ah, pastor, mas eu penso, não interessa o que eu penso não importa quando Deus diz, quem manda aqui sou eu, você faz o que eu estou mandando e guarda o que você pensa para outra ocasião. Os irmãos têm ouvido muito falar sobre essa ideologia de gênero, não tem? Eu não sei o que os irmãos sentem com relação a isso, tá? Não estou aqui para criticar ninguém, não. Mas eu estou aqui para dizer que existe uma coisa acontecendo aí, que não é brincadeira, não. Tem gente que às vezes fica falando assim, não, você viu esse negócio de isso aí não vai dar em nada. Irmão, o Facebook, ele já tem 56 opções de gênero. Eu fiz uma pesquisa e eu achava, irmãos, quando eu aprendi, que aquelas duas primeiras lá é mulher e homem, não é isso? Então, queridos, nós tínhamos gênero feminino, masculino. Ok? Mas aonde que a gente tem respaldo disso? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Onde nós temos respaldo nisso? Diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, leia para mim.
Amém. Deus criou homem, Deus criou mulher. Ok. E as outras opções? Não foi Deus que criou. Existe? Não sei. Para mim, não. Mas alguém vai falar, me encaixei naquele lá. Eu tenho uma cruzinha para baixo e eu tenho um ferrãozinho para cima. Uau! Sei, né? Os irmãos estão entendendo que seriedade? De repente, isso vira lei, irmão. Isso vira lei. E aí, esse versículo aqui, de Gênesis 1, 27, como é que eu vou pregar ele, irmão, se esse negócio vira lei? No princípio, Deus criou os seres parecidos com Ele. Deus os criou, homem e mulher. Como é que nós vamos pregar o Evangelho dizendo que Deus fez homem e Deus fez mulher, se a lei vai dizer, você esqueceu, tem mais 54. Você vai desrespeitar os outros 54? Aí fica feio. Jesus também vem lá em Marcos capítulo 10 e diz assim no verso 6. No começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Peraí, no começo, o que Deus fez? Homem e mulher. E falou para o homem, casa com uma mulher. É isso que está na minha Bíblia. Você concorda comigo? Se você não confiar no que está escrito aqui, abra a sua Bíblia. Sabe, irmãos, eu acho que depois que a gente mostra a Bíblia, para quem acredita na Bíblia, você não tem mais argumento, tem? Para quem é cristão, quando Cristo fala, e aqui é Cristo falando, no começo, quando Deus fez homem e fez mulher, Deus mandou o homem casar com a mulher. Se você é cristão, você não pode concordar com isso, discordar disso, pode? Você não pode olhar para isso e falar assim, não, mas Jesus se enganou, é que Jesus não sabia muito bem que... Deixa para lá, né? Então, irmãos, de repente, essa mensagem vai ficar difícil pregar. De repente, o pastor que pregar essa mensagem daqui a um tempo, dependendo do resultado de quem nós colocarmos para governar esse país, ele vai acabar de pregar, vai sair preso. E os irmãos vão orar pelo pastor. Irmãos, ora antes, por favor. Ora antes, por favor. Estamos orando pelos países onde já entrou o comunismo. Vamos orar para que no Brasil não entre isso. Antes, irmão, por favor. Amém? Não que eu tenha medo. Porque lá em Apocalipse, quando você começa a ler o que vai acontecer, irmão, não vai ter jeito de escapar. Vai chegar um momento, irmãos, que não vai ter jeito. A Bíblia diz que aqueles que se declararem de Jesus vão morrer. Não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão ter o que comer, vão ver os seus filhos sendo mortos. Mas, irmão, deixa acontecer Apocalipse, né? Se bem que se tiver para acontecer agora, né? Não sei. Em alguns países já aconteceu, o Apocalipse de alguns países já chegou. Então eu creio que não é o Apocalipse de Jesus, tá? É o Apocalipse que aquele povo escolheu para si próprio. Então, irmãos, acorda, igreja do Senhor Jesus. Diga assim, atitudes agradam a Deus ou desagradam a Deus? Você podia repetir comigo? Atitudes agradam a Deus ou desagradam a Deus? Atitudes. Não é o que nós dizemos que cremos, mas é o que nós fazemos. Atitudes agradam ou desagradam? Agora, lá em 2 Coríntios 5, 9, quando Paulo fala que o que nós queremos é agradar o Senhor, esse texto diz, nós temos que ver aqui, quantos que querem agradar a Deus? O que nós precisamos fazer para agradar a Deus? Quem quiser agradar a Deus, precisa fazer o quê? Falar, eu quero agradar a Deus, tudo bem, já é uma resposta boa. Mas aí você pode perguntar, mas o que eu preciso fazer? Quem quiser agradar a Deus precisa mudar de vida. Olha que interessante, essa mensagem que João pregava. Quando João aparece falando sobre Jesus, ele diz, olha, eu estou falando com vocês aqui a respeito de alguém que está chegando aí, já chegou. Eu não sou nem digno de amarrar o sapato dele, mas ele já chegou. E sabe o que precisa acontecer conosco? Mateus 3,8
Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. A mensagem de João era muito clara. Ele chegava para aqueles religiosos e dizia: olha, eu sei que o que vocês estão fazendo é na intenção boa de agradar a Deus, mas vocês não estão agradando a Deus. Então, para de fazer isso que desagrada a Deus, começa a fazer o que agrada a Deus através da mudança de suas atitudes. Então, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. É interessante que a mensagem da salvação que a gente está acostumado a ouvir, irmãos, na Bíblia, ela é bastante simples. Ela nos fala que se nós cremos com o coração, abrimos a boca e confessamos que Jesus é o Senhor, nós estamos salvos. Então, vamos dizer que não é preciso fazer mais do que isso, como coisas que nós precisamos fazer. Mas essa declaração só surte efeito quando a primeira condição é preenchida. Arrependa-se dos seus pecados para que eles sejam perdoados. Agora, eu te pergunto, quem que vai se arrepender dos seus pecados se achar que o que está fazendo não é pecado? Quem que se arrepende de comprar alguma coisa que você acha que precisa e é útil? E você vai parar de comprar por quê? Por quê? Irmãos, eu tenho um exemplo muito claro, que a gente ouve muitos médicos falando que o refrigerante é um veneno. Refrigerante é veneno. Alguém já ouviu ou não? Ok, não precisa levantar a mão não, né? O que você faz com essa informação? É um veneno, deixa eu morrer devagar, é tão gostoso. Alguns levam a sério. Alguns pegam e nunca mais tomam refrigerante. Mas são alguns, são poucos, né? Tenho a alegria de fazer parte desse grupo. Mas, irmãos, por que alguém toma uma decisão dessa? Porque ele foi convencido de que aquilo não é bom para ele, acabou. Aí você fala com o outro: você toma esse negócio? Eu falei: eu tomo, por quê? Eu gosto. Então ele não foi convencido de que aquilo faz mal para ele. Então, querido, quem se convenceu muda, quem nos convenceu continua, e aí vai. Mas, irmãos, com relação a Jesus, irmãos, você tem que se convencer que só um caminho leva ao céu, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, deu a sua vida, morreu para executar um plano, um projeto de Deus. Voltou, está à destra de Deus agora intercedendo pela nossa fé. Não tem outro jeito de ser salvo, irmão. Se você acredita em outro tipo de salvação, desculpa, mas não é cristão. Porque o cristão é aquele que diz: é só Jesus Cristo. Aquele que acha que tem outra coisa envolvida também, irmãos, pode ser qualquer outra coisa. E pode arrumar até o apelido de cristão. Fica à vontade, não tem nada. Não é patente registrada, né, cristão? Mas, irmão, de verdade, o que a Bíblia diz de verdade? Lucas 3, versos 3, João Batista pregava a seguinte mensagem. João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados. Olha a mensagem. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Mas qual era a promessa que trazia conforto, consolo e esperança? Esse Jesus veio para consertar tudo que está estragado. Tem aí um vale que está atrapalhando, Jesus vai aterrar. Tem aí monte, morro, Jesus vai aplanar. Tem aí caminho torto, Jesus vai. Irmãos, o que significa isso em termos de esperança? Se você conhece alguém, ou é você mesmo, que está passando por uma situação que humanamente não existe solução, aqui a palavra, a promessa está dizendo: olha, mas com Jesus tem solução.
Com Jesus tudo vai se resolver. Não importa o que o sujeito fez, Jesus vai perdoar. Não importa a tortura que ele teve, Jesus vai endireitar. Não importa se ele nasceu com uma tendência essa, aquela, o Senhor vai curar. Sabe, irmãos, uma das coisas maravilhosas que nessa mensagem diz que quando alguém se torna cristão, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, esse que tudo fez novo. Ou seja, não fazia parte dos dois gêneros, o Senhor vai consertar, você vai se encaixar num ou no outro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque Jesus veio para resolver essa questão. Não precisa o homem inventar uma solução para acomodar situações que ele não é capaz. Quando alguém começa a encontrar situação para acomodar a situação que não é capaz, ele está simplesmente desprezando o Senhor Jesus. Ele está simplesmente dizendo, João é mentiroso. Esse Jesus não conserta coisa nenhuma. E aí começa a falar, eu conheço fulano, conheço cicrano. Tá, mas então vamos falar daqueles que verdadeiramente se entregaram a Jesus, nasceram de novo, porque se arrependeram dos seus pecados. Você vai ver testemunho de gente transformada. Estava na sarjeta, não é mais sarjeta. Era um ladrão, um bandido criminoso, está totalmente transformado. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo causava impacto nas pessoas. Causava impacto. Todo mundo conhecia a fama dele de perseguidor, de repente ele está lá anunciador, irmãos. Então, quanto mais terrível é uma pessoa, quanto mais quebrado, caminho torto, né, esburacado, quanto mais defeituoso, quando ele vem para Jesus, irmãos, maior se manifesta a glória de Deus. Enche o seu coração de esperança. Se você está orando para alguém e está aí querendo perder as esperanças, olha o que João está dizendo. Esse Jesus vai resolver todas as situações que humanamente não tem solução. Quantos dizem amém? Temos sentido que nós somos novas criaturas? Então, temos que sentir, irmãos. Porque só declarar, só aquela oraçãozinha, de repente, não resolveu. E não resolveu porque não houve arrependimento. De repente, as pessoas, elas estão esperando que Deus faça e Deus não está fazendo. E aí vem aquele negócio, mas faz tanto tempo que eu estou esperando, Deus não está fazendo. Então, vamos analisar por que Deus não está fazendo? Bom, pode ser que não está no tempo de Deus, ok? Então, aí não tem o que fazer. Tem que esperar o tempo de Deus. Mas e se for o caso de que aquela oraçãozinha não foi feita depois de um arrependimento de vida? Se foi o caso de que aquela oraçãozinha que a gente gosta tanto de ouvir, abre aí a boca e confessa, Jesus Cristo é meu Senhor, aleluia. Irmão, mas se essa confissão for só uma declaração, e não existe a intenção de abandonar os pecados, de mudar de vida, de passar a confiar unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus, essa palavra não é abracadabra. Essa palavra, irmãos, não puxa o cordãozinho, a cortina abre e lá atrás tem outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Que a mensagem de João era, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Vocês acham que estão passando aqui por essa água do batismo, vocês vão se levantar agora novas pessoas? Se vocês, a hora que chegar lá no seu trabalho, você era cobrador de impostos, continua cobrando ilicitamente. Você batia na mulher, continua batendo. Você roubava, continua roubando. Você mentia, continua mentindo. Você adulterava, continua adulterando. Você não mudou de nada. Você acha que só porque tomou um batismo, só porque fez uma oraçãozinha, tudo vai mudar? Irmão, já naqueles dias tinham pessoas fazendo isso e João precisou ficar nervoso. Raça de víboras. Eu não tenho coragem de chamar ninguém assim, né? Mas ali foi dito, né? Então, irmãos, nós temos que parar com mimimi. Pastor, mas essa mensagem aí vai ofender alguém. Irmãos, é melhor que te ofenda agora, que você pode mudar de vida, do que naquele dia o Senhor falar para você, olhar bem para você e falar assim, quem é você? Quem é você? Tem até calo na bunda de sentar na igreja. Eu não te conheço. Não é melhor, irmãos? Você sair daqui triste, aborrecido, vou ter que mudar de vida, vou ter que abandonar aquele pecado então, vou ter que mostrar, como João falou, façam coisas que mostrem que vocês são diferentes, vou ter que fazer isso, vai. Senão não merece levar o nome de cristão. Não estou bravo, não, irmão. Só vendo se impacta
Porque Deus me manda falar isso. Não adianta nada, nós temos um país, irmãos, que 45 milhões de brasileiros são cristãos. Vamos ver então. Vamos ver se esse Brasil muda. Aí outro dia eu tive que falar para os irmãos de uma estatística que quanto mais cristão o Brasil fica, mais corrupto fica. Epa! Que isso? Mais o crime aumenta. Epa, que isso? Coloca lá um comandante cristão, o negócio não muda. Coloca lá um gerente na fábrica cristão, o negócio não muda, piora. Uau! Terrível isso, irmãos. Eu gosto de dizer aqui, irmãos, que quando uma empresa contrata um filho de Deus, essa empresa automaticamente começa a prosperar. Automaticamente, uma empresa quando contrata um filho de Deus verdadeiro, transformado pelo poder de Deus, a empresa automaticamente é abençoada. Mas e o patrão? O patrão às vezes nem importa, irmão. Era o rei da Babilônia, mas a nação estava prosperando, que estava lá. Era no Egito, mas o Egito não morreu de fome, que tinha o José no Egito. Não estão entendendo? Aonde tem um filho de Deus, irmãos, ali tem que haver melhora, resultados. Sabe? Eu estava lendo um livro, acho que foi até o pastor Marcelo Almeida que escreve. Ele passou um dia, num lugar assim, na porta do açougue, estava escrito assim: não vendemos para pastor. Diz que ficou com tanta vergonha que falou: olha, se eu tivesse um pouquinho de dinheiro no bolso, eu ia falar assim: escuta, quanto que esse pastor está te devendo que eu vou pagar a conta dele para você tirar essa placa daí. E eu tive loja, irmãos, eu e a Marli, e quase que nós pusemos uma placa dessa lá, por causa de algumas pessoas que se diziam crentes também. Porque os cheques que voltavam eram dessas pessoas. Crentes no Senhor Jesus, membro de uma ou de outra igreja. Então, irmãos, aonde nós vamos chegar se isso não mudar, irmãos? O que nós vamos mudar nesse país? Como é que nós queremos agradar a Deus se as nossas atitudes não estão agradando ao Senhor, queridos? Acorda, igreja do Senhor Jesus. João ensinou que é preciso mudança. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 7 e 8... diz assim que as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. Eu pergunto: o que nós temos feito para mostrar que nos arrependemos? Aí, irmãos, o povo que estava ouvindo começou a apresentar perguntas para João. Qual foi a pergunta do povo? A pergunta do povo está no capítulo 3, versículo 9. Olha o povo perguntando. O machado, João está dizendo, já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então, o povo pergunta: bom, o que nós devemos fazer? Se a árvore que não dá fruto bom, mesmo que ela tenha um rótulo laranjeiro, mas ela está dando um outro tipo de fruto, a hora que o dono da plantação chegar, vai meter o machado e vai cortar. Isso aqui é laranjeira, coisa nenhuma, nunca deu laranja. O povo fala: bom, então o que nós vamos fazer, João? Por favor, nos orienta aqui. Aí vem a resposta de João para o povo. Capítulo 3, verso 11. Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, reparte com o que não tem. Uau! Espera aí. De onde João tirou essa ideia? Se você diz que é cristão, você não pode olhar e ver o seu irmão passando necessidade de fazer de conta que não é com você. Eita, que negócio é esse? De onde João tirou esse negócio? Aí entra Jesus em cena, no capítulo 13 de João, versículo 35... Jesus fala assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Uau! Irmão, é o amor um pelos outros que diz quem é e quem não é cristão, irmão. Isso foi Jesus que disse. Não foi eu, não. Para os cobradores de impostos que estavam ouvindo João chamar de rastivibra, alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: mestre, e nós? Cobrador de impostos. E nós? O que devemos fazer?
Não cobrem mais do que a lei manda. Ou seja, seja honesto, cara. Você já tem aí o teu salário para fazer esse trabalho, por que você tem que meter a mão? Por que tem que ter propina? Por que tem que ter 10% do seu bolso? Por que você tem que ser religioso? Carregar um terço no bolso? Para fazer a obra, um terço vai para o bolso, senão não sai. Religioso, né? Aí, os soldados, tinha soldado ouvindo também. Então você percebe, irmão, que o João não estava pregando no deserto, né? Tinha ali um povão, e no meio do povão tinha alguns que estavam aí ficando, mas peraí, o que o João está querendo dizer para nós? E aí os soldados também falam assim, alguns soldados também perguntavam, e nós? Os soldados perguntavam, e nós, o que devemos fazer? Aí João respondia, não toma dinheiro de ninguém, nem peça, nem pela força, nem por meio de acusação falsa, e se contente com o salário que recebe. Irmão, já naqueles dias tinha esse negócio. Gente, funcionário público, ganha, mas não é satisfeito com o que ganha, aproveita a função, a posição, a autoridade para cobrar mais do que deve. Né? Como é que chama isso no Brasil hoje? Como é que chama isso no Brasil hoje? Corrupção. Corrupção. Já nos dias de João Batista pregando, que Jesus ia resolver o problema, ele diz, Jesus resolve o problema da corrupção àqueles que se arrependerem de ser corruptos, pedirem perdão e começarem uma nova vida. Porque é essa nova vida do antigo corrupto, do antigo bandido, do antigo ladrão, do antigo assassino, é que agrada a Deus. Fala para o irmão, quer agradar a Deus? Muda de vida. Muda de atitude. Segunda coisa, irmãos, será que alguém... que aqui nós estamos vendo a pergunta de várias pessoas, mas será que alguém, quem fez a pergunta mesmo? O povão, cobrador de imposto e soldados, ok? Ok. Será que alguém da multidão, ou alguém dos cobradores de impostos, ou alguém dentre os soldados, levou a sério a mensagem de João e tomou uma atitude? Eu vou falar só de um, porque a hora não permite. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim, Jesus saiu dali, no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram, sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim de doentes. Sabe por que Jesus Cristo veio para esse mundo? Que o mundo estava perdido. Sabe, irmão, se o mundo estava perdido, não tem essa de alguém que não precisa de Jesus, porque não estava perdido. Todos estavam perdidos. E só estão salvos os que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus. E o resto continua perdido. Ou você acredita diferente? Sabe, irmãos, é muito séria essa crença nossa, de que se não tem Jesus está perdido. Porque nós temos uma missão que é anunciar o evangelho da salvação a todos. E se você acha que então existe uma classe de religiosos, de pessoas de bom caráter, de pessoas boas, que não precisam de Jesus, você não tem coragem de falar da graça de Deus para todo mundo. Você vai fazer uma seleção. Esse não precisa, essa pessoa é tão boa. E eu, às vezes, já até ouço, esse aqui é melhor que muitos crentes por aí. Ok, mas analisa o que ele está fazendo. Se o que ele estiver fazendo não está agradando a Deus, irmão, ele precisa de Jesus. Quantos dizem amém? Então, aquela mensagem que João pregava, Jesus também pregava, os discípulos também pregavam, irmão. De repente, aqui em Mateus 10, versículo 1, ela deu um resultado maravilhoso. Mateus, cobrador de impostos,
mudou de atitude. Por que eu posso dizer isso? Porque aqui, irmãos, no capítulo Mateus 10, de 1 a 3, fala os nomes daqueles que Jesus convidou para ser seus discípulos. E lá estão aqui, no verso 2, os nomes dos 12. Simão, chamado Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão, João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E o texto faz questão de colocar o cobrador de impostos. Que Jesus falou, vou entrar na sua casa, sentar e comer com você, e ele convidou os amigos. Irmãos, muitos amigos de Mateus, cobrador de impostos, puderam ter a mesma oportunidade. Não sei se pegaram, mas aqui a Bíblia diz que Mateus pegou. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Quero concluir essa palavra. Eu quero que você pense em algumas coisas finais que eu vou falar aqui, vai projetar aí. Hoje, como é que nós estamos reagindo? Quando você ouve uma mensagem que diz que a salvação não é apenas pela confissão, apenas por uma palavra que você fala, uma frase que você repete. Mas a verdadeira transformação de vida só acontece na vida de quem está arrependido de continuar fazendo o que está fazendo e que lá no fundo sente que essa atitude não agrada a Deus. Baixe um pouquinho a sua cabeça. Eu fui posto aqui à frente com essa palavra, não para acusar ninguém. Por favor, não entenda que eu estou dando indireto ou acusando ninguém. Mas Deus está dizendo para mim a mesma mensagem que Ele sempre disse. Todas as pessoas querem agradar a Deus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, também queria. Mas nem todas as pessoas, com o que estão fazendo hoje, estão conseguindo agradar a Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, usando a palavra de Deus, incomoda algum coração, e não sou eu que vou te incomodar, é o Espírito Santo, que você vai para casa pensando nisso, você vai dormir essa noite. Mas se o Espírito Santo de Deus começar a te incomodar, que alguma coisa que você está fazendo tem que parar, alguma coisa que você está evitando fazer, tem que fazer, alguma coisa que você está pensando, está planejando, de repente o Espírito Santo fala assim, desiste disso. Se você quer realmente agradar a Deus, você tem que ouvir essa voz que está dizendo isso para você. E você tem que se arrepender e mudar de atitude. Porque todos aqueles que querem agradar a Deus só conseguem quando se arrependem e mudam de atitudes. A mensagem de João Batista, façam coisas que mostram que vocês se arrependeram, ela tem sido pregada há séculos e séculos. E ela tem dado resultado no coração daqueles que têm ouvido a mensagem, têm se incomodado com ela, não têm fugido dela, têm tido uma conversa séria com Deus, têm feito uma oração, têm se arrependido, têm se sentido perdoado por Jesus, porque Ele está no céu para isso. E aí começa uma nova vida em Cristo. E justamente é essa nova vida em Cristo que vale a pena ser vivida. Justamente é viver com o sentimento de que o que eu estou fazendo agrada a Deus. Isso é que vale a pena viver. Estou me lembrando aqui que Davi também cometeu um pecado muito grande quando ele fez aquele homicídio e adultério. E ele mesmo diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos secavam. Dia e noite eu chorava, não tinha conforto, não tinha consolo. Então eu resolvi contar tudo a ti. O Senhor perdoou meus pecados, me deu uma nova vida e me recebeu nos seus braços. Nossa, por que essas coisas estão na Bíblia? Porque o homem é sempre o mesmo. Mudam os tempos, os meios e as formas do diabo nos atacar. Mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Ela traz luz
em todos os lugares escuros. E sabe de uma coisa? Naquele dia em que Jesus Cristo disse que a sua igreja haveria de ser luz para o mundo, o que é que Jesus estava querendo dizer? Ninguém que acende uma lâmpada coloca ela debaixo de um cesto, mas coloca no lugar alto para iluminar a casa. Nunca foi necessário, nos dias de hoje, no Brasil e fora do Brasil, no mundo todo, nunca foi necessário que aquele que se diz luz não seja apenas uma lâmpada queimada. Que aquele que se diz luz, deixa a sua luz transparecer e deixa as trevas se incomodar e recuar daqui. Quando você acender a sua luz, meu querido irmão, as trevas é que vão recuar de você. Mas o Senhor vai aparecer todos os dias abastecendo essa lâmpada, essa luz. Nos dias que Jesus disse isso, a luz daqueles dias, ela dependia de um azeite e de um pavio, que acabava, que gastava, mas tinha alguém encarregado de abastecer esse azeite e esse pavio todo dia. Jesus Cristo mandou o seu Espírito Santo para estar diariamente fazendo a sua luz continuar brilhando nesse mundo. E mesmo que um vento, uma tempestade, um terremoto, uma situação qualquer, quiser que você cale a sua boca, apague a sua luz, agora não é hora de brilhar, agora que é o momento de brilhar. Que você brilhe com a sua luz, irmão, daqui para frente, em muitas situações que estão aparecendo novas no nosso país. Deixa a sua luz incomodar as trevas para que elas não escrevam mais bobagem nenhuma para transformar em lei. Deixe que a sua luz incomode as trevas, que elas se afastem. E nós não vamos apagar a nossa luz. Jesus também disse, nós somos sal. Se somos sal, irmão, sal é tempero para mudar o sabor. O sal posto que não muda o sabor não presta. No meio onde tem um cristão tem que mudar aquele lugar. Tem que mudar aquela vida, tem que mudar aquela família, tem que mudar aquela empresa, tem que mudar aquele país. Enfim, tem que mudar. O sal veio para temperar. E o Senhor diz que nós somos sal. Então, querido, se o teu sal não está servindo para mudar, o Senhor nessa noite não está te acusando, não. Só está dizendo, arrepende-se. Porque eu estou aqui para te colocar como um sal que vai dar um bom sabor nesse país. Então, irmãos, todos aqueles que querem agradar a Deus, eu só vejo um caminho. Arrepende e muda de atitude. Todos aqueles que conseguem se arrepender, mudar de atitude, deixar a luz brilhar, conseguem agradar a Deus. Amém, queridos? Será que todos poderiam repetir essa frase que Paulo disse? O que nós queremos é agradar ao Senhor? Será que nós podíamos formar um coro com essa frase aqui? Não sei se eu pus essa frase na transparência. O que nós queremos é agradar ao Senhor. Isso. Está lá a frase. Vamos dizer juntos? Você não é obrigado. Diga se quiser. Mas eu vou dizer. O que nós queremos é agradar o Senhor. O que eu quero é agradar a Jesus, porque Ele é o meu Senhor. O que essa igreja quer é agradar a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. O que nossa cidade precisa, o que o nosso país precisa, é de pessoas que queiram agradar a Deus, sendo a luz nesse mundo, para a honra e glória de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus!